Temos informações de última hora sobre a busca por Emmanuel Harrow e o caso contra seus pais. É apropriado fazer uma coletiva de imprensa porque foram os réus deste caso que fizeram uma coletiva de imprensa primeiro. Eles fizeram isso para informar ao público, à mídia e às autoridades que seu filho havia sido sequestrado, embora isso não fosse verdade. As autoridades fizeram uma coletiva de imprensa na quarta, a primeira desde que os Harrows apareceram na televisão em 14 de agosto, com o que agora dizem ser uma mentira. Tiraram ele da cadeirinha do carro. E ele deitou o menino e disse que deixou as fraldas prontas. E alguém disse, "Ola, é tudo o que eu lembro." Também há um relatório que diz que o pai, Jake Harrow, se desviou da história que ele e a esposa estavam contando ao público, que ele confessou na prisão. E além disso, o promotor diz que Jake Harrow deveria estar na prisão. A grande chance que ele diz que um juiz lhe deu em outro caso de abuso infantil que talvez pudesse ter evitado a morte de Emmanuel. Analisamos o caso da lei e crime. Sou Chris Stewart. Temos algumas grandes atualizações para trazer para vocês hoje, no caso envolvendo Emmanuel Harrow. O promotor do condado de Riverside disse que tem uma ideia de onde está o corpo de Emmanuel Harrow e também tem uma ideia do que aconteceu com Emmanuel Harrow nas mãos, supostamente, de seus pais. O promotor, Michael Hestron, deu uma coletiva na quarta-feira com as autoridades envolvidas no caso. E não só soubemos mais sobre a busca por Emmanuel e o caso contra seus pais, como também descobrimos mais sobre um caso anterior de abuso infantil envolvendo Jake Harrow, que remonta a 2018. E o promotor não hesitou em dizer que o juiz deu uma chance para Harrow e que isso foi uma má decisão. Agora, antes de chegar a essa parte da história, vou te atualizar sobre como estão as coisas agora na busca por Emmanuel Harrow e no caso contra seus pais. Este é um vídeo, segundo a News Nation, de Jake e Rebecca Harrow no tribunal na terça-feira. Agora, eles estão oficialmente acusados do assassinato do filho de 7 meses. A audiência deles, na terça-feira, foi breve. Eles não falaram. Eles não mostraram emoção nem culpa. Espera-se que eles sejam formalmente acusados na próxima semana, dia 4 de setembro. Agora, nós soubemos ontem, na denúncia criminal que recebemos, que as autoridades acreditam que Emmanuel Harrow morreu por volta do dia 5 de agosto. 9 dias antes, os pais foram à KABC dizendo que Rebecca Harrow fora atacada e Emmanuel sequestrado em um estacionamento em Yacapa, Califórnia. Tirei ele da cadeirinha do carro. Ele deitou e disse que eu podia pegar as fraldas. Alguém disse, "Ola, e isso é tudo que lembro." Quem levou o nosso filho? Por favor, devolva ele. Jake e Rebecca Harrow também enfrentam acusação criminal de falso testemunho. As autoridades afirmaram que, em menos de 24 horas, já sabiam que, em sua opinião, a história dos Harrow não era verdadeira. Na coletiva de imprensa de hoje, uma grande novidade foi quando perguntaram ao promotor do condado de Riverside se sabia onde estão os restos do bebê Emmanuel. Isso é de acordo com a News Nation. Sim, temos uma indicação bastante forte de onde estão os restos mortais do bebê Emmanuel. Então, essa investigação está em andamento neste momento. O promotor não quis entrar em detalhes sobre onde é esse local e também não afirmou diretamente que sabem onde estão os restos mortais de Emmanuel. Você deve se lembrar, segundo a KABC, da imagem de Jake Harrow com policiais ao lado de uma rodovia a cerca de 35 quilômetros de casa, no domingo. Os restos de Emmanuel não foram encontrados na ocasião. Ao ser questionado sobre a busca e a presença de Jake Harrow, o xerife de San Bernardino informou que o suspeito estava cooperando, mas não detalhou mais. Mas então, hoje, surgiu uma notícia bombástica segundo a Fundação Uvalde para Crianças. É uma organização sem fins lucrativos que originalmente estava ajudando nas buscas por Emmanuel Harrow. E eles nos disseram que souberam que Jake Harrow confessou enquanto estava na prisão. Dizem que Harrow confessou a um informante de Perkins. Isso é um policial disfarçado, fingindo ser um colega de cela. Agora,
Estamos tentando obter um comentário das autoridades sobre isso e confirmar se eles vão nos dizer se Jake realmente confessou. Ao que tudo indica, até o momento da gravação, a esposa dele, mantida em outra unidade, segue com sua versão dos fatos. Pelo menos, ela estava no domingo, quando Jake estava fora com os delegados, porque Rebecca Harrow deu uma entrevista a um repórter do grupo de notícias do sul da Califórnia, direto da prisão. Conversamos com o repórter Brian Rocos na terça e ele nos contou o que ela disse. Ela manteve sua posição. Eu dei a ela todas as oportunidades para dizer, bem, Jake estava por trás disso ou eu sou uma vítima de violência doméstica. Dei a ela ampla oportunidade para mudar sua história. Não está claro o que Harrow disse especificamente na prisão, mas acabamos de saber pelo promotor como eles acreditam que o bebê Emanuel morreu. Agora, segundo câmeras da News Nation. O processo, neste caso, reflete nossa crença de que o bebê Emanuel foi abusado, vítima de maus tratos infantis ao longo do tempo, e que, eventualmente, por causa desse abuso, ele não resistiu aos ferimentos. Outra parte desta coletiva de imprensa trouxe informações sobre um caso anterior de abuso infantil envolvendo Jake Harrow quando ele era casado com outra pessoa. Isso aconteceu em 2018. A filha de Harrow, que na época tinha apenas 10 semanas de vida, ainda um bebê, precisou ser levada ao hospital. Ela tinha ossos quebrados e Harrow foi acusado de crueldade contra crianças. Em 2023, ele foi sentenciado no caso, né? E o promotor diz que a menina, que agora tem 7 anos, ficou com lesões permanentes por causa de Jake Harrow. Ela está acamada, ela não consegue falar. Ela enfrenta outros desafios em sua vida, tudo por causa do homem que, supostamente, depois assassinou seu filho de 7 meses. Apesar da gravidade do crime, em 2018, Harrow não foi preso. Apenas recebeu sentença suspensa, mas não foi um acordo judicial. Segundo o promotor de justiça, foi um acordo feito através do tribunal. A decisão de não dar a Harrow uma sentença severa de prisão foi tomada por um juiz. Era um juiz do condado de Riverside em visita ao condado de San Bernardino, segundo o promotor. Veja o que o promotor de justiça de Riverside, no cargo desde 2014, disse sobre isso. Esse foi um caso processado pelo escritório dele. E o juiz decidiu, como é direito do juiz nesse caso, ele decidiu que o senhor Harrow merecia uma chance extra e lhe concedeu liberdade condicional e basicamente 180 dias de trabalho externo, que acaba sendo como serviço comunitário. Eu diria que foi um erro de julgamento escandaloso, né? Um erro escandaloso por parte desse juiz. Os Harrows estão sendo mantidos em prisões separadas. Ambos voltarão ao tribunal em 4 de setembro. John, ex-promotor federal, fundou o West Coast Trial Lawyers junto com Nima Romani. Obrigado, como sempre, por nos acompanhar no Law and Crime. Acompanhamos um caso muito triste no sul da Califórnia. O mais importante é que eles acusaram esse casal de assassinato, mas não há um corpo. Parece que os promotores têm uma ideia bem clara do que acham que aconteceu com Emanuel Harrow neste caso. Mas como isso complica as coisas se você não tem os restos mortais? Chris, já cobrimos muitos casos tristes no Law and Crime, mas este é especialmente triste, um bebê de 7 meses. E você sabe, casos sem corpo podem ser difíceis de processar, mas é possível obter condenações por assassinato sem eles, especialmente em um caso como este, quando um bebê estava sob a custódia dos pais. Não existe outra explicação lógica. Obviamente sabemos que a mãe, Rebecca, contou uma história que era completamente falsa sobre um sequestro e um rapto. Para a promotoria é importante mostrar como e por que a morte ocorreu. Obviamente, o histórico anterior, que eu sei que vamos discutir, vai ser realmente crucial. O Estado vai querer apresentar isso em um 1101, esse é o Código Penal da Califórnia. Mas em outros estados, isso é chamado de evidência 404B, sabe? Outros atos ruins anteriores. Acho que a promotoria ainda vai conseguir chegar lá e ainda é uma investigação inicial. Eu sei que você tem muitos agentes da lei, pessoas que estão procurando por Emanuel. Vocês têm cães farejadores de cadáveres. Por isso, no julgamento, não me surpreenderia se encontrássemos o corpo dele. Você tem claro o momento viral que realmente começou tudo isso. Foi com Rebecca Harrow e Jake estava nessa história. Vimos isso na KTLA e KBC. Ela tinha um olho roxo que não combinava com a linha do tempo.
Segundo os promotores, isso foi apenas uma mentira, e eles descobriram muito mais depois disso. Como essa mentira pode afetar o desenrolar do caso, já que ambos são acusados de assassinato. Cris, isso é incrível, né? Estou em Los Angeles agora e isso tem sido um grande assunto na última semana ou algo assim. E só vai ficar ainda maior quando você tem os pais indo à televisão aqui localmente e implorando pelo retorno seguro do filho deles e as evidências não apoiam nada disso. Estamos falando de evidências em vídeo, evidências de celular, outros rastros digitais. Isso vai ser algo que os jurados vão absolutamente odiar. Você é pai, você deveria estar protegendo seu filho. E quando a criança está desaparecida e você está mentindo sobre como aquela pobre criança desapareceu, isso é algo que realmente vai colocar a defesa em uma situação muito difícil aqui. E eu fico me perguntando sobre a defesa, porque essa história é tão conhecida, vocês vão poder, eu imagino, como promotores, exibir o vídeo deles mentindo descaradamente se tudo isso que os promotores alegaram for verdade. Como você consegue um júri se você é um advogado de defesa que realmente seja favorável para você nesse caso? Vai ser difícil. Acho que o crime mais hediondo é um pai ou mãe matar o próprio filho. Nada me parece pior que isso. Você tem razão, acho que os jurados também vão odiar isso. Não atuo na defesa criminal, mas se estivesse nesse caso, só seria possível defender apontando o dedo ao réu. Essa é a única opção em situações assim. Eles querem julgamento separado para serem avaliados individualmente, enquanto a promotoria tentará mantê-los juntos. Mas, sabe, se você está defendendo Rebecca, por exemplo, vai dizer que ela também foi abusada e sabe que Jake era violento. E, sabe, é por isso que ela foi colocada nessa situação de mentir. Ela também é uma vítima. Não digo que acredito nisso, mas é a única defesa possível aqui. Dizer que nenhum dos dois fez isso desafia toda a lógica e credibilidade, e não há como um júri acreditar nisso. Hoje também, o promotor falou sobre um caso antigo envolvendo Jake Harrow. Isso foi em 2018. Caso com detalhes horríveis. Filha de 10 semanas com a ex-esposa. Essa menina, com só 10 semanas de vida, foi ao hospital com ossos quebrados. De acordo com o promotor hoje, ela está acamada até hoje por causa de Jake Harrow, e ele conseguiu um acordo que o manteve fora da prisão. O promotor disse que queria prisão nesse caso, mas havia um juiz visitante do condado de San Bernardino, ele disse, não mencionou o nome do juiz especificamente, que deu uma chance para Jake Harrow, porque nesse acordo a decisão final é do juiz, e ele decidiu não dar tempo de prisão para Jake Harrow. Acho que ele conseguiu liberdade condicional para trabalhar. Qual é o processo normalmente quando um caso, se você é um promotor e constrói um caso contra alguém e de repente está apenas nas mãos de um juiz decidir se essa pessoa deve ir para a prisão ou não? Cris, isso pode acontecer, e é assim que acontece. Então, normalmente, quando há um acordo, existe um acordo de confissão em que as partes concordam com uma sentença, ou às vezes as partes concordam que o réu vai se declarar culpado e vão discutir sobre a sentença. Quando não há acordo, o réu pode simplesmente admitir a culpa, ou seja, declarar-se culpado da acusação. Devem admitir culpa por todas as acusações. E o juiz vai sentenciar o réu por conta própria, sem nenhum acordo com a promotoria. Novamente, menos comum. Agora, se você está falando sobre crimes que não têm uma sentença mínima obrigatória de prisão e o juiz poderia teoricamente sentenciar o réu à liberdade condicional ou ao tempo já cumprido. Pelo que relatam, foi isso que ocorreu aqui. Você tem um crime grave, um caso de abuso infantil em que o juiz, pelo menos segundo relatos, sentenciou Jake Harrow a nenhuma pena de prisão, apesar da objeção da promotoria. Talvez, se ele tivesse cumprido pena, Emanuel ainda estaria vivo. E foi isso que o promotor disse hoje. Ele disse que isso era evitável. O que você sente para esse juiz, que tenho certeza, seja quem for, tentou tomar a decisão certa naquele momento. Mas então, anos depois, você vê que essa história agora é manchete e tem detalhes tão horríveis. Você já viu, e eu sei que para alguns juízes, a prisão pode ser algo debatível, se a reclusão é ou não o caminho certo para essas pessoas. Em um caso em que uma menina de 10 semanas agora tem problemas permanentes, aos 7 anos, ela não consegue andar. Ela está acamada.
Eu imagino quantos juízes por aí não dariam prisão para alguém responsável por isso. É chocante, mas há juízes brandos. Existem juízes que, seja pelo histórico de defesa ou algum tipo de experiência civil, enxergam esses casos de forma diferente. Eu, certamente, como ex-promotor, e novamente não sendo alguém que trabalha com defesa criminal, acho realmente inconcebível e inimaginável que alguém sentencie um pai ou mãe em um caso de abuso infantil, um crime grave com lesão cerebral e fraturas, a nenhuma pena de prisão. A menos que haja algum problema desconhecido, questão médica ou algo não esclarecido, novamente. Mas se você acredita que o pai ou a mãe é culpado além de qualquer dúvida razoável e está aceitando essa culpa, eles definitivamente merecem cumprir pena de prisão. E nós temos uma situação em que aparentemente Jake Harrell supostamente continuou a abusar de outras crianças. Acho que outra criança foi retirada da casa anos depois. Agora, Emmanuel está desaparecido, presumido morto. Muitas vezes, ao falar de abusadores, pode ser de crianças, abuso sexual ou qualquer tipo de abuso. Frequentemente, eles abusam de mais de uma vítima e esse é o problema. Então, quando você tem alguém que está abusando do próprio filho, isso não vai parar, a menos que o nosso sistema de justiça criminal faça algo a respeito. E realmente falhou com as crianças nesse caso. Sim, essa foi realmente a mensagem do promotor hoje. Eu vi na denúncia criminal que existe uma lei, na Califórnia, onde você pode usar evidências, apresentar provas relacionadas a casos anteriores de violência doméstica, onde, obviamente, Jake Harrell tem isso em seu histórico, aquela acusação de crueldade contra a criança decorrente daquele incidente em 2018. Qual é o processo para incluir essa evidência? Porque há alguns casos em que um advogado de defesa, eu consigo imaginar, pode dizer: olha, isso foi um incidente isolado, ele já foi sentenciado por isso. Isso foi no passado dele, não tem relação com isso. Não digo que acreditaria nisso. Mas qual o processo na Califórnia para permitir que incidentes anteriores sejam incluídos em um julgamento? Chris, isso volta ao juiz que decide sobre as provas. Então, obviamente, você quer mostrar um padrão de abuso físico e violência. E na medida em que esse é o modus operandi de alguém, como essa pessoa age em relação ao namorado, namorada, cônjuge, parceiro ou filho, essa evidência normalmente é aceita e eu acho que isso deveria ser aceito. Novamente, alguns juízes não permitem, mas a lei prevê isso. Se você tem um padrão de violência em casa, esses incidentes anteriores, especialmente em um caso como este em que ele se declarou culpado, ele é um criminoso condenado, certo? Ele teve uma criança retirada dele, que a filha dele sofreu lesões para o resto da vida. Quero dizer, que prova melhor existe do tipo de pessoa que Jake Harrell é do que essa criança viva que, pois espero, possa de alguma forma ir ao tribunal e contar sua história? Saiu um relatório enquanto estávamos gravando esta entrevista, só alguns minutos antes. É da News Nation, mas a Fundação Uvalde para Crianças também entrou em contato conosco e nos informou que Jake Harrell, de acordo com esse relatório, fez algum tipo de confissão enquanto estava na prisão para o que eles chamam de informante Perkins, que é um membro da polícia fingindo ser um detento, também na cadeia. E Jake Harrell, aparentemente, disse algo no sentido de que ele era responsável pela morte de Emmanuel Harrell. Quão eficazes são esses tipos de técnicas para conseguir não só a confissão, mas também quando você as apresenta a um júri, e se o júri acredita que a pessoa estava dizendo a verdade quando estava na prisão e disse isso a um informante? Pode ser altamente eficaz. Realmente não há nada melhor do que as próprias palavras do réu confessando um crime. Um informante Perkins recebe esse nome de um famoso caso da Suprema Corte, onde autoridades colocam alguém na prisão esperando que o réu fale. Todos já vimos as fotos, certo? Dos cães farejadores de cadáver com Jake Harrell de macacão vermelho. E às vezes, sabe, as autoridades fazem isso para ver se isso vai fazer o réu começar a falar. Agora, você sabe, obviamente, existem os direitos da Quinta Emenda e da Sexta Emenda que entram em cena. Se alguém já foi acusado e recebeu um advogado, não se deve tentar obter declarações incriminatórias dessa pessoa, pois ela já está representada. Obviamente, a Quinta Emenda se aplica a um interrogatório sob custódia. Muitas vezes, essas sentenças de prisão, esses ambientes prisionais, acredite ou não, mesmo estando na prisão, não se trata de um interrogatório sob custódia, porque as autoridades não estão interrogando a pessoa.
Então, a quinta emenda muitas vezes não se aplica nessas circunstâncias, mas a sexta emenda se aplica. Então, um juiz também vai ter que decidir sobre essa confissão, porque acredite, a menos que haja algum tipo de acordo, o advogado de Jake Harrow vai tentar fazer com que isso seja excluído. E Jake Harrow, vimos ele no domingo. Ele estava lá com os cães farejadores naquela área. Os restos de Emanuel não foram encontrados lá. Mas parecia que havia algum nível de cooperação. E quando o xerife foi questionado sobre isso hoje, ele disse que havia algum nível de cooperação acontecendo com Jake Harrow. Enquanto isso, Rebecca Harrow deu entrevista no domingo e reafirmou que Emanuel foi sequestrado e ela agredida no estacionamento. Eles não estão ficando na mesma instalação e não têm muita comunicação um com o outro. Como é que, especialmente na situação dela, se ela está mantendo a história que eles deram originalmente e ele parece estar cooperando, o que isso significa para o caso dela? Isso não é um bom sinal, porque ela é alguém que está insistindo na mentira. Não há nenhuma evidência desse sequestro, certo? Quero dizer, as autoridades rapidamente desmentiram isso. Novamente, nos dias de hoje, com a tecnologia e a vigilância por vídeo, isso é algo que policiais e detetives conseguem verificar bem rápido. Às vezes, os criminosos afundam com o navio e mantêm a mentira durante o julgamento. Já vimos júris no long crime darem veredictos de culpa rapidamente. Os jurados não são burros. Eles percebem quando são enganados. E quando não há nenhuma evidência desse sequestro e há evidências esmagadoras de que Emanuel morreu dias antes mesmo de ser dado como desaparecido, bem, você sabe, é melhor ela mudar a história dela. E o problema é que uma vez que você faz esse vídeo, essas declarações para as autoridades, isso não volta atrás, certo? Essas mentiras vão desagradar os jurados. E vai ser muito difícil para a defesa quando você tem uma cliente como Rebecca Harrow que persiste em suas mentiras. Por isso, na maioria das vezes, réus preferem ficar calados a mentira sim. Certo. E tudo isso remonta ao início dessa história, com as mentiras que ela supostamente contou para as câmeras de televisão e daí só piorou. Se você é advogado de defesa de Jake ou Rebecca Harrow, sabendo disso, ele pode estar cooperando com eles de alguma forma. Parece que ela não está agora. Mas você quer um veredito de inocente? Se você é um advogado de defesa sensato, sabe que não vai ganhar isso. Muitos diriam o mesmo. Tipo, o que você realmente está buscando? Qual seria um bom resultado para um advogado de defesa quando você assume esse caso? Sim, ótima pergunta, Chris. Eu faria isso tanto representando Jake quanto Rebecca. Para Jake, agora é realmente sobre mitigação, com dois principais caminhos de pensamento. Alguns acreditam que assassinos não merecem consideração, mesmo que colaborem, façam acordos ou identifiquem o corpo. Há outros promotores e pessoas acompanhando que acreditam que, se Jake Harrow cooperar, se ele identificar onde Emanuel Harrow foi enterrado ou descartado, sabe, talvez ele devesse receber alguma coisa, talvez a possibilidade de liberdade condicional. Se você, a defesa, conseguir um acordo de 25 anos à prisão perpétua, é uma vitória para alguém como Jake Harrow, dado o seu histórico e que é um caso de assassinato. Não vai ficar melhor que isso, mas só de manter a possibilidade de liberdade condicional aberta, já considero uma vitória. Se o seu cliente não morrer na prisão, de novo, não estou dizendo que eu defenderia alguém como Jake Harrow, mas quem quer que esteja defendendo ele, sabe, se conseguir isso, eu acho que é uma vitória. Eu acho que para Rebecca, obviamente, ela é uma mulher. Ela talvez consiga fazer algum tipo de acusação, algum tipo de defesa, dizendo que ela também foi uma vítima. Nós meio que já vimos a foto dela na delegacia. Eu não sei se ela foi abusada ou não. Nós não sabemos, mas eu acho que você nunca vai ser liberado ou considerado inocente em um caso como esse. Se conseguir, esse é o melhor trabalho de defesa que eu certamente consigo me lembrar. Você iria querer montar algum tipo de pacote de mitigação. Dizer que foi o Jake que fez isso. Jake foi agressivo e violento. Ela pode ser presa por crime grave, abuso e negligência infantil, mas talvez não por assassinato. Acho que é nisso que você tem que focar se estiver defendendo a Rebecca. Sim. Agora, eles têm defensores públicos e aguardamos o desenrolar do julgamento, mas a busca pelos restos mortais de Emanuel ainda continua até esta gravação. Nemo Romani, é sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado por me receber, Chris.
Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou o Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.